A sua companhia nesta segunda-feira, relembrando, amanhã a gente tá junto no Balanço Geral e no Cidade Alerta, tá bom? Salsichão só volta na quarta-feira e aí ele fica durante toda a semana no Balanço Geral e na sexta-feira ele toma conta do Cidade Alerta aqui com você também. Fechado? Vamos que vamos? E olha, agora a gente vai conversar com o Tenente André Bueno, porque chega nessa temporada de verão, muita gente procura rios, praias, lagos, cachoeiras, piscinas. Mas você sabe quais os cuidados que devem ser tomados? Por isso, Tenente André Bueno, antes de mais nada, obrigado por ter vindo e ter aceito o convite de participar conosco. Uma honra. É muito importante que as pessoas tenham consciência dos perigos, principalmente agora com a elevação das temperaturas e a chegada do verão, não é? Boa noite. Exato. Infelizmente, boa noite. Infelizmente, acidentes em meio líquido ainda são uma grande causa de óbito, não somente na nossa região, mas em todo o Brasil. Se a gente acompanhar o Sobrasa, que é o Instituto Brasileiro de Salvamento Aquático, ele mostra vários dados e informações referentes a principalmente esse tipo de incidente, como que a gente pode se precaver desse tipo de situação. Nesse caso, Tenente, a gente, na nossa região, percebe que há muitos cuidados que, se fossem ou tivessem sido tomados, evitariam acidentes, mortes, afogamentos. Quais são os principais cuidados que são desrespeitados e que levam ao registro de ocorrência por afogamentos? Infelizmente, assim como no trânsito, o grande vilão dessa questão é o consumo do álcool. Então, muitas vezes as pessoas acabam se excedendo no consumo do álcool e isso não precisa nem extrapolar para um rio, pode ser justamente dentro de casa, ali numa piscina. Muitas vezes os adultos entretidos por causa do álcool na confraternização esquecem de estar atento à piscina. Às vezes uma criança escorrega, pode cair ali. Então, sempre que a gente está falando sobre meio líquido, a gente tem que sempre cuidar e sempre estar sempre atento em relação aos nossos pequenos, a nós mesmos. É muito perigoso, o afogamento ele pode surpreender a gente a qualquer momento. E a gente está vendo ali essa imagem que nós estamos mostrando e está aqui no telão ao fundo, que é a questão do cabelo no ralo, né? Que é a história que nós tivemos, lamentavelmente, aqui na região de uma criança e que nessa semana que antecedeu o Natal, nós tivemos um outro caso no Brasil exatamente similar a esse que nós estamos mostrando. Exato. Infelizmente, é um acidente bastante comum, existe já mecanismos de proteção, inclusive no ralo, mas a gente sempre orienta a estar com touca, cabelo protegido ali, nunca estar mergulhando próximo a esse tipo de situação. Desligar a questão da luz, infelizmente. Você vê, a outra imagem que nós temos ali, né, o descuido da criança. Sim. Que acabou fazendo com que o cabelo fosse sugado. E olha o desespero das pessoas que estavam ali, e que não conseguiam. E a força que tem que fazer para retirar, exato. E olha ali, a menina desesperada, ainda bem que os familiares perceberam. A verdade é, hoje em dia, quem tem piscina em casa tem que tomar alguns cuidados, procurar os profissionais que entendem dessa questão para que seja colocado essa proteção, né? Exato, existe todo um mecanismo de proteção específica para garantir essa segurança. Então, quando você tem um filtro específico ali, ele não vai fazer essa sucção do cabelo e isso vai não prender a criança ali. Com adultos também acontece, mas geralmente o adulto ele vai ter força para se livrar. Infelizmente, uma criança pode ser óbvio. A gente está vendo a questão de piscina, mas eu acredito que uma das precauções de que eu tenho percebido aqui envolve os rios, e aí a gente parte um pouco mais para o lado de Porto Rico, aquela região do Rio Paraná, onde muita gente consome bebida alcoólica, e nós tivemos também, nessa semana que antecedeu o Natal, infelizmente um afogamento registrado. Sim. Por descuido, correnteza do rio. Exato. E a falta de atenção. Exato. Infelizmente, nós não podemos fazer uma orientação em relação a rios ou portos em que não há uma supervisão do Corpo de Bombeiros. Então, a gente sempre orienta que você entre na água em que houver ali, principalmente Porto Rico, toda a região ali em que há a presença do Corpo de Bombeiro, não somente um militar, mas guarda-vidas civis também. Então, a gente orienta que sempre tomem esse cuidado, se atentem a essa orientação. A gente está vendo aqui imagens do mar, que muita gente vai para o nosso litoral, aqui principalmente Guaratuba, Matinhos, região de Paranaguá. Essas bandeiras são fundamentais e servem de orientação para quem não é do convívio diário do mar, porque o mar é traiçoeiro, não é, Tenente? Com certeza, e muitas vezes quem acaba sucumbindo, né, sendo levado, né? É justamente quem tem uma certa experiência com a água. Porque quem tem medo, a água chega no joelho ali, a pessoa já fica esperta e já volta. Agora, muitas vezes, o homem, né? Infelizmente, o homem
a idade jovem, ele acaba consumindo mais, fica valente, infelizmente acaba adentrando O mar onde é um não é perigo. possível. Eu vou falar para o senhor, eu moro na frente do mar, tenho medo do mar. Eu não consigo confiar no mar, porque quando você menos espera, vem uma corrente reversa Te puxa. e ela te puxa. Quanto mais você tenta sair, mais você entra. Exato. Bandeiras, entrar sempre onde tem salva-vidas e, em hipótese alguma, entrar no mar depois de beber. Com certeza. Inclusive, outra recomendação que é muito importante, não somente em relação ao afogamento, mas em região, a gente atendeu um caso grave esses tempos, em que um homem pulou de ponta numa cachoeira. Infelizmente, ele pulou, já bateu a cabeça no fundo ali numa rocha, já foi traumatismo E aqui raquimedular. na região é impressionante como nós temos algumas cachoeiras, há muitas cachoeiras, onde as pessoas costumam ir com os familiares. Sim. E não é um local onde ele vai muito. Exato. E as pedras, a gente tem o chamado limo, que é quando a corrente fica mais forte, depois ela seca e ela fica um sabão. É um perigo. E muitas vezes as pessoas ali na confraternização, um momento de alegria, um segundo se transforma num pesadelo para todo mundo que está ali. Há cerca de um mês atrás, nós tivemos um afogamento de uma criança num local, num lago na região, não me lembro exatamente onde foi aqui, não sei se foi na região de Campo Mourão, para o lado de Moarama. Era numa área rural, num terreno particular, onde as pessoas entraram naquele lago. Os bombeiros ficaram por horas tentando fazer com que essa criança fosse salva. Então, nunca procure esses locais que as pessoas não conhecem, porque tem aquela coisa de você entrar na água e ficar preso por um galho. Exato, uma galhada, às vezes lodo pode acabar prendendo ali, muitas vezes... Tá aí a imagem que eu acabei de falar. Obrigado ao pessoal da produção que encontrou. Foi há cerca de um mês esse incidente, tenente. Infelizmente, eu não sei quem vai conhecer a região, Maringá. Havia, muitos anos atrás, um antigo clube Vale Azul. Muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida ali, porque ele tinha um lodo embaixo, a pessoa descia, mergulhava, atolava o pé e acabava falecendo. É esse exemplo aqui que eu estou dizendo. Aqui é um local onde houve o acúmulo de água, virou um lago e as pessoas foram para esse local para tomar banho. Bem parecido. E aí não há salva-vidas, é um local de difícil acesso e que o resgate demora a chegar em caso de necessidade. Então, até nisso nós temos que pensar, né, tenente? Com certeza. Infelizmente, por mais que haja o calor, por mais que haja aquele ímpeto de querer, muitas vezes os pais levar as crianças para se divertir, mas é muito perigoso. A gente tem que sempre lembrar que a vida é o bem mais precioso. Vamos falar de um outro assunto.